Olá, despachante, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? É muito bom estar aqui novamente realizando mais um programa do podcast Despachante Legal. Dessa vez um tema bacana também, que a gente está falando, né? Momento bem propício, nós estamos com as eleições municipais, eleição de vereador, eleição de prefeito, né? E a gente está querendo trazer um assunto para poder inserir os nossos amigos despachantes dentro da política. A gente vê que a política hoje, ela trabalha em todas as áreas da nossa sociedade. E o quanto nós estamos inseridos nessa atividade política, o quanto ela é importante na nossa vida. Será que ela é importante? Para poder discutir isso daqui, hoje nós temos na mesa dois convidados ilustres aqui. Nós estamos com... O primeiro eu vou apresentar aqui para vocês, vou fazer uma breve descrição dele aqui. O Gabriel Abreu, ele tem 35 anos, ele é casado há 15 anos com a Renata Abreu, que é deputada federal, é pai de 3 filhos, Felipe, Rafael e José, profissão é empresário, formado em Direito pela Universidade Mackenzie e também com especialização em governabilidade, gerência política e gestão pública pela Faculdade Getúlio Vargas. Atua em toda a capital de São Paulo, o partido ao qual é afiliado é o Podemos. Está na política desde 2016, nas funções de dirigente partidário. Os trabalhos realizados politicamente tem o CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, e a sua família já tem 33 anos de trabalhos sociais voltado à população mais vulnerável. No Instagram, @GabrielAbreu20200. Gabriel, obrigado por você estar presente, é um prazer ter você na mesa, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com todos vocês aqui hoje, fazendo esse bate-papo tão importante de uma matéria muito necessária, mas que infelizmente nem todos têm essa consciência. Então, gratidão aqui, Maurício, Henrique e nosso amigo Narciso. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Legal, opa, já foi falado aqui do Narciso. Narciso, prazer também ter você aqui. Narciso, amigo nosso despachante de longa data, né, Narciso? Aquela época lá que a gente ia lá pro Ibirapuera. Narciso, obrigado por você ter vindo acompanhando o Gabriel e manda um abraço pro pessoal aí que faz tempo que não te vê, ou aqueles que te vê sempre também, manda um abraço para eles aí. Um abraço aí pros colegas. Prazer estar aqui com vocês, entre amigos, né? Gabriel, nosso candidato. Tamo aí. Vamos seguir aí pra gente ver como é que vai ficar. Show de bola, legal. E sempre aqui também na mesa, presente, o nosso presidente da UDESP, o Henrique Diogo. E aí, Henrique, boa tarde, como é que você tá? Vamos lá, Mauricião. Obrigado pela presença aí dos convidados. Obrigado, Narciso, por dar essa oportunidade aí de trazer o Gabriel aí. Narciso é um cara que eu admiro muito, assim, como uma pessoa que é engajada na política, né? Sim. E isso é uma coisa meio que é extremamente necessária nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje está muito mais à tona e a gente precisa aprender a como fazer isso. Perfeito, é isso aí. E eu queria mandar um recado aqui também, agradecer muito aos nossos patrocinadores, né? Então hoje nós temos aqui conosco, mais uma vez, obrigado pela preferência, Asa Sistemas, o melhor sistema de gestão de documentação para o seu escritório, com os sistemas Despa Front e Despa Mobile, uma empresa com mais de 30 anos de experiência e que conhece bem o universo do despachante. Se você está precisando de um grande sistema, procura www.despatecnologia, www.despatecnologia.com.br e liga lá no 0800 também, 0800 499 3333. Temos também a PIMPAG meios de pagamento, a famosa maquininha com até 24 vezes, né? Se você não tem aí no seu escritório, liga na central de atendimento também, lá no 4223-7590. E quem é da região leste, centro e tal, fala com a Rosicler. Rosicler, gente boníssima, atende muito bem o pessoal. E hoje, Henrique, nós estamos aqui com um anunciante novo aqui, com um patrocinador novo, é o Prado Despachante, há mais de 50 anos de existência. Obrigado, viu, Richard, pela participação. O Prado é tradição de pai para filho, compromisso e respeito pelo cliente, geram confiança, atendimento especial a frotistas, empresas de ônibus, né, Richard? Falamos hoje, é o forte aí, empresa de ônibus, e todos os serviços junto ao Detran. Você pode chamar o Richard lá no WhatsApp, no 11 97 132 5640. E na rede social tem o @richardprado.desp, tá? No Instagram. O escritório fica na rua Ponta Grossa, número 40, no Mandaqui. Hoje tá legal, tem bastante patrocinador. Então, Legaliza Remarcadora, cliente novo também, patrocinador novo. Remarcação de chassi, vidro e motor. Pessoal que está trabalhando com legalização, ó, melhor remarcadora que tem. Empresa homologada pelo Detran.
Atende também em domicílio, presta serviços a seguradora, banco, leilão, empresas em geral e particulares, tá? Pode ligar lá no 2219 2891 11, o DDD. Pode falar com a Cida ou pelo Instagram, @legalizagv. Um abraço pro Marcelo, pro Celso lá, obrigado pelo patrocínio, viu? E mais uma vez aqui, do nosso amigo o Anderson, a Jardine Corretora de Seguros, tá? Grupo Jardine, @Grupo Jardine no Instagram. Tá querendo fazer o seguro da sua casa, do seu carro, qualquer tipo de seguro. Procura lá o Anderson na Jardine Corretora de Seguros. E assim, ó, a gente conseguiu um negócio bacana aqui hoje, hein? Mais um patrocinador, Padaria Vila Moura, no Jardim Anália Franco. Recém-inaugurado, ambiente aconchegante, os melhores pães, doces, pizza e com uma gastronomia sensacional no restaurante. Conheça mais de perto, vale a pena. No Instagram, @vilamoura.padaria, Rua Luiz dos Santos Cabral, 201, no Jardim Anália Franco. Um abraço lá pro Carlão também, que é um dos proprietários, dos sócios, tá? E o Roberval, que atende a gente sempre com um sorrisão no rosto aí. Obrigado. E a hora que a gente sair daqui, Henrique, eles chamaram a gente para ir comer uma pizza lá, bora lá? Eita, vamos lá? Boca livre, bora. Legal. Então vamos agora Só vale lá. se levar junto os convidados. Ô, Gabriel, você vai com a gente? Tá convidado, Narciso, todo mundo tá convidado. Bora lá, tá convidado. Então vamos pro nosso tema. Pessoal, tema de bastante relevância, sério. Tá? O tema de hoje é a importância da sociedade brasileira de se engajar na política. E então nós trouxemos aqui duas pessoas de conceito que vivem o dia a dia da política e vão ajudar a gente agora nesse bate-bola aqui. Henrique, você pode colaborar com a gente em uma pergunta? Vamos lá. Chegou minha vez de falar. É isso aí. Eu queria agradecer aí o pessoal do comercial da UDESP aí que consegue trazer bastante patrocínio aí. Um dos nossos diretores é o nosso amigo Maurício aqui. Obrigado. Graças a Deus a gente tem gente com vontade de fazer. Vamos lá, vou fazer um comentário e depois faço uma pergunta, tá bom? Perfeito. Todos sabemos que os rumos de um país, ou de um estado ou um município, são dirigidos por um chefe do Poder Executivo, eleito pelo povo através de votação. Na sua opinião, por que a população não participa da política? Ó, Henrique, diante que você trouxe aqui, que é um tema muito importante, eu entendo que o primeiro ponto é a gente entender que nem todo mundo nasce pronto ou tem característica de ser líder. E tem a grande diferença do líder e o liderado. Sim. Acho que a maioria das pessoas tendem a ser liderado e, por sua vez, precisa de um líder que inspire. As pessoas tendem a não seguir alguém que não inspire, que não acredite nos projetos. Então, tem aí sim o começo de resposta para essa pergunta, a ausência, por vezes, de líderes que inspirem, que mobilizem pessoas em torno de causas. Mas também é óbvio que a gente vive hoje uma realidade de que não apenas não temos apenas a ausência de líderes que inspirem, mas o desinteresse por parte da população. E esse desinteresse, ele se dá por falta de conhecimento da matéria ou por decepções do passado. Pessoas que acabaram gerando frustrações, fazendo que assim as pessoas não queiram participar da política, sendo tomado aí de sentimentos como raiva, frustração, pré-julgamentos e entender que os políticos não prestam. E aí acaba, uma vez consumido por toda essa raiva, não percebendo que não existe nenhum político corrupto, ladrão, que decepcione, que não tenha nascido da própria sociedade. Karnal já dizia, né? Não existe governo corrupto numa nação ética. Os nossos políticos sempre necessariamente serão reflexos de nós. Então, na minha visão, tem um pouco disso. Primeiro, a gente tem aí uma ausência, ou poucos líderes que inspiram, que é diferente de chefe. Sim. E, por sua vez, entendendo que as pessoas são movidas pelo medo ou interesse, está faltando às vezes esse interesse, ou até mesmo por conta da decepção, as pessoas se afastando. É engraçado, né, Maurício? A gente vê isso daí acontecer na nossa classe como um todo, né? Mas não é só na nossa classe, é no todo, né? Eu acho que, assim, a gente precisa voltar a entender que a política é mais do que necessária para qualquer situação da vida, né? A gente sabe que, às vezes, a gente escolhe aí alguém errado, acontece, mas a gente tem uma nova chance, porque a gente não pode desistir, não pode se desestimular por conta disso, né? Tem gente importante, a gente está vendo que, acho que nós estamos passando por um momento difícil também na política, né? Com poucas lideranças,
Então tem gente séria querendo trabalhar e às vezes é ofuscado pelo que aconteceu no passado. Mas a história passada, ela serve para que a gente tenha um futuro melhor, para que a gente aprenda com os erros do passado e que a gente leve isso daí para o futuro, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque o ser humano ele tende a terceirizar sempre algo de ruim. Então, eu costumo perguntar para as pessoas assim, quem está decepcionado com os políticos eleitos? A grande maioria, se não todos, levantam a mão. Aí depois eu pergunto, mas quem elege eles? Somos nós. Exato. Então, quem tem que mudar? Nós. As pessoas não conseguem entender como funciona essa engrenagem, não conseguem, por sua vez, entender que a gente faz parte dessa engrenagem. E a melhor forma de demonstrar sua insatisfação é exercendo o direito de votar. É isso aí. E olha que louco, porque a tendência é as pessoas, por conta de decepção, não participarem, se omitirem de maneira consciente. E tomado da raiva, não conseguem se dar conta do que está fazendo. Porque quando você faz isso, você só tem a garantia da perpetuação dos que lá estão. Exato. Ou seja, não vai ter mudança. Sim. Então, as pessoas têm consumido a política de maneira completamente equivocada, principalmente aqueles que querem mudança. Entendendo que o distanciamento vai gerar mudança, vai gerar manutenção. Perfeito. Eu vejo também assim, o que a gente aprende na escola desde criança, né, a gente acaba levando isso para a vida. E até tem uma segunda pergunta aqui. No passado, entre 1969 e 1993, a gente tinha duas matérias importantíssimas no conceito político, né? A gente tinha a educação moral e cívica e tinha a organização social e política brasileira. E foi tirado da grade curricular isso daí. Lamento muito, né? Eu lembro dessa época aí, você também estudou, né? Acho que você não estudou, hein, Gabriel, essa parte não, eu né? peguei o finalzinho, ainda consigo resgatar na minha memória momentos mínimos de patriotismo. E aqui, por favor, quem nos assiste, não sair fazendo julgamentos. Gabriel fez um... Porque hoje alguns players se empoderaram de algumas palavras e até mesmo da nossa bandeira, né? Sim, hoje a gente não pode sair com a camisa do Brasil, que você já está achado de alguém, ou você falar de patriotismo, você já é de alguém, você falar de projeto social, então assim, é muito engraçado, porque a gente tem um posicionamento de centro equilibrado propositivo. Está na hora de a gente parar de se matar e começar a voltar a se desenvolver, voltar a ser um só. Mas eu me lembro, sim, na minha época que ainda tinha ali uma referência à bandeira, hino nacional, e de fato isso se perdeu. Isso é uma pena, porque as pessoas, de novo, por falta de conhecimento político, não conseguem enxergar a estratégia por trás. Exato. Que uma vez que você tira o conhecimento da população, fica fácil a manipulação. E a gente é completamente contrário a isso. Tanto que a Renata, minha esposa, deputada federal por 3 mandatos, hoje ela está no 3º mandato, o primeiro projeto dela de lei, quando ganhou em 2014, então em 2015, foi protocolar um projeto de lei para a retomada dessa matéria nas escolas. Ótimo. E aí você vê, a gente vive um momento tão carregado de ódio, que as pessoas, ao invés de entenderem o que está por trás, que é trazer o mínimo de conhecimento político para as pessoas, para que elas tenham condições de participar, de votar, de cobrar. Mas as pessoas gostam de distorcer a sua intenção. E aí começa, está tentando trazer ideologia para a escola. Não tem nada a ver. Nós não defendemos que seja inserido em sala de aula ideologia. Acho que isso é de cada um tem o direito de escolher o que acredita. Agora, que é fundamental você saber a regra do jogo para poder entrar em campo e jogar, é necessário. Hoje a gente forma crianças, jovens, para se tornarem adultos para a sociedade, em condições de fazer vestibulares, mas não em condições de viver em sociedade. E aí essa matéria, com certeza, é de extrema necessidade. Graças a Deus, Renata conseguiu fazer com que já fosse votado e aprovado na Câmara, e é um projeto que está agora correndo no Senado. Ah, que legal. Uma coisa que a gente lamenta é que demora muito, né, os trâmites moroso. políticos, né? Precisava ser mais rápido para a gente poder aproveitar. Aproveitando você aqui, se você tiver oportunidade, né, era importante que a gente colocasse na grade, voltasse para a grade curricular também essa parte do ensino, né, que a gente precisa ensinar as crianças a pensar. Qual o caminho que elas vão seguir, elas têm que saber primeiro pensar e depois escolher o caminho, né? Henrique, tem mais uma aí? Tem. Só um comentário com relação a esse assunto aí que está sendo falado aí. Eu vejo o seguinte, estão se criando crianças sem vontade, né? A pessoa tem conhecimento, mas ela não sabe onde ela quer chegar e como ela tem que fazer para chegar. Acho que tem acontecido muito isso na escola e, infelizmente, o futuro acaba sendo prejudicado
principalmente porque hoje em dia, como o próprio Gabriel falou, a gente não consegue escolher um dirigente com capacidade. Porque a gente mesmo não tem a noção do que ele pode oferecer pra gente, né? Exato. Isso aí. Desculpa, Pode falar. E também não é só sem vontade, né? É sem conhecer seus direitos, né? Porque o principal, eu acho que é isso, porque tá tendo uma inversão de valores tão grande e as pessoas não estão percebendo, Sim. né? As pessoas verdade. não sabem o valor que ela tem durante esse processo, né? A colocação dela, né? Eu falo assim, eu costumo falar assim, que nós somos produtos do político. Sim. E tem gente que se ofende quando a gente fala que é produto do político, mas né? O produto de um despachante. Quem tem uma frota tem um valor especial, não tem? Sim. É a mesma coisa, nós temos que nos colocar de uma forma onde nós somos um produto valioso para eles. Sim. Entendeu? Por quê? Porque aí começa a voltar aqueles valores, né, de cobrança, porque estão invertendo os valores e ninguém está percebendo. Então não é só falta de vontade, eu acho que é falta de se conhecer também, saber o que nós somos capazes, onde que nós estamos na história, Sim. entendeu? E ninguém está sabendo. É verdade. Você trouxe aí uma reflexão bem interessante, quase que aquele dilema do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, de fato, a sociedade é fruto dos políticos e, por sua vez, o político é fruto da sociedade. pela Quem nasceu sociedade. primeiro? Mas é uma grande verdade. É. Eu lembro a primeira eleição da Renata, em 2014. Ela nunca tinha saído candidata a nada. E por trás, uma história de décadas de trabalho social que transformou a vida do nordestino na cidade de São Paulo e depois acolhendo todos aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. E bastou um dia ela se candidatar, antes de ter qualquer tipo de história na política. Eu fui entregar o material dela. Aí eu lembro, eu fui pedir para uma senhora, a senhora tem candidato a deputada federal? Aí, meu filho, é tudo bandido. Eita. Eu falei, não, é minha esposa, ela nunca saiu candidata a nada, é a primeira vez. É bandido do mesmo jeito. Então, essa é a receptividade que a gente acaba encontrando. Então, é muito delicado, é um tema muito espinhoso, mas a gente não pode desistir. E eu acredito que o começo de tudo é esse nível de conscientização já na base. Perfeito. Quando a gente investe na educação, na base, com o mínimo de conhecimento político, essa criança hoje, amanhã vai ser o adulto que vai ter consciência e conhecimento e tende a julgar melhor o seu voto. Por exemplo, hoje, acho que a gente já tem um pouquinho mais de discernimento porque em relação ao chamado voto de protesto, né? Poucas eleições para trás, estava na moda o voto de protesto. Olha a insanidade da população. Diante de um problema, a solução é piorar. E diante do problema, a solução foi piorar. Foi escolher alguém com um caminhão de votos que chega na televisão, chega para você e fala: pior que tá, não fica. Te enganei, vou te enganar de novo. Não faço ideia o que tem lá, mas vou descobrir. E a gente deposita um caminhão de votos. Olha o nível de insanidade, de falta de conhecimento, de raiva que a população estava e ainda está um pouco. Mas assim, eu vejo uma evolução, tá? Eu vou confessar algo que eu, participando da política, tenho uma sensação positiva de que a gente aos pouquinhos está avançando. Eu sinto que no passado recente a gente tinha uma população que não conhecia de política, mas não tinha interesse. Exato. Hoje eu vejo, sim, uma manutenção da falta de conhecimento, mas já vejo o interesse. Então, já é uma evolução. Então, infelizmente, às vezes, principalmente por conta de rede social, que deu voz para muita gente boa, mas deu voz para muito louco, e as pessoas estão consumindo essa política, a tendência é ir aprendendo, ir ajustando. A minha esperança é que o equilíbrio prevaleça. Legal. Vamos lá para a próxima. De que forma o cidadão pode participar efetiva e ativamente da política, começando no seu bairro ou no seu município? Meu sogro, ele falava que a gente já faz política ao acordar. Quando você dá bom dia, você está fazendo política. Então, é importante a gente desmistificar a política. Normalmente as pessoas entendem que fazer política é só aqueles que saem candidatos ou que têm mandatos. De nada eles servem se não tem uma base demandando. Demandando e ofertando necessidades do dia a dia. Ou seja, já no seu bairro, já na sua rua. Você identificar problemas, necessidades, você poder se comunicar com as figuras políticas, isso já é participar da política. Eu sei que quando a gente fala de políticos, a gente também fala de partidos, e muita gente
está decepcionado, mas é uma forma de se organizar. Ninguém faz nada sozinho na vida, muito menos na política. Então, qualquer coisa que a gente venha conquistar através dos mandatários, por trás tem um grande grupo político que vai estar respaldando. E aí vem a necessidade dos grupos se juntarem. Aqui eu vou usar a própria UDESP como exemplo. O que vocês estão fazendo aqui é fundamental. Em muitos momentos, a categoria não se juntou minimamente para debater quais eram as suas necessidades, independente de naquele momento, falar, temos que ter um deputado federal, um deputado estadual, um vereador nosso. Não, mas se a gente quer visitar o legislativo municipal, o legislativo estadual, o legislativo federal, qual é a demanda? Qual é a relevância? Os políticos, eles tendem a enxergar coletivos minimamente organizados com pautas definidas. Então, o começo é esse. Independente de qual categoria, independente de onde você está, participar é fundamental. Votar, escolher quem você votou, acompanhar, demandar. Você não pode ter um funcionário e revisitar ele e saber se ele fez um bom trabalho ou não depois de 4 anos. Você tem que estar acompanhando ele ao longo do tempo. Você tem que votar em alguém que tenha o mínimo de conhecimento das suas dores, para que assim você crie uma expectativa que nele, tendo um mandato, vá trabalhar por você. Isso é fundamental. Um último exemplo que eu dou para vocês entenderem o quanto é importante a gente acompanhar. Porque, de fato, as pessoas, não os políticos, as pessoas têm boas e ruins. Tem os oportunistas e o não. E aí, um dia desse, não vou em respeito aqui, eu tive com um pessoal, que é um líder de um coletivo, de uma categoria profissional, que está numa luta há 20 anos em Brasília. Num PL lá que está rodando há 20 anos. E ele citou, não, inclusive em determinado momento o deputado federal tal ajudou a gente, depois um outro. Aí eu abri o computador e puxei o andamento do processo. Lá em Brasília, o andamento. Aí eu fui ver, aí eu fui pegando todos aqueles que ele entendeu que era um grande deputado que ajudou muito. Esse deputado nada mais fez do que mandar um documento fazendo um requerimento para que fosse pautado o projeto. Ou seja, ele não fez nada. Não fez nada. Então, olha o que tem por trás. Ignorância política sobre a matéria, para saber se a pessoa está te ajudando ou não. Segundo, uma carência e falta de mobilização da própria categoria. Se tivesse uma grande mobilização, eu não tenho a menor dúvida que aquilo ali teria sido recebido de outra maneira pelo Congresso. Então é fundamental participar e existem várias formas. A começar, até a associação de bairro já faz diferença, pode ter certeza. As pessoas acham que para você ser visto pela política você precisa ter o mandato. Qualquer 50, 100, 200 pessoas minimamente organizadas, com pautas claras, defesas legítimas, pode ter certeza que a classe política vai te enxergar. Legal. Isso daí traz uma abertura para a gente também de posicionamento, de entendimento, porque é o que o Gabriel falou. A UDESP nasceu disso, né? De uma brecha que tinha, que a gente viu que o pessoal não fazia um trabalho pela categoria, mas a categoria também ficava ali nos bastidores reclamando e não atuava. E aí a gente reuniu a UDESP, fizemos então aí uma associação que vem trabalhando de forma organizada, com pauta. Conseguimos ser atendido pelo Detran. Ainda não chegamos no objetivo, né? Não conseguimos alcançar o objetivo, mas é como você falou, Gabriel. A gente tem que fazer, tem que acompanhar, tem que se organizar, tem que levar as pautas, tem que procurar os apoios políticos, que é o que a gente está aprendendo a fazer. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas a gente está fazendo. E eu queria até incentivar você, nosso amigo despachante, aí da tua cidade, aí do teu município, queria encorajar você a participar da política, viu? Veja aí um candidato a vereador, participe da eleição mandatária aí, né, para prefeito, de forma ativa. Mostre que você, despachante, está presente, que a nossa categoria faz a diferença também na hora da votação, porque o capital político do cidadão é o voto. Então agora é a hora de você tirar da sua carteira política o seu capital e mostrar o voto. Acho que dessa maneira a gente consegue atingir. Só complementar o que você falou algo muito importante e poderoso. Só dar uma complementada. Começar de trás para frente. Você falou tudo. Que a gente está muito acostumado com o nosso dia a dia, nossa sociedade capitalista, entendendo que a referência, se alguém é grande ou pequeno, é o patrimônio, né? Ou seja, o equivalente a dinheiro. Isso. Então, se você é grande, é porque você tem um grande volume de dinheiro. Na política, não é o dinheiro que vale. O que vale é o patrimônio, é o voto.
Então, o que é um político grande e um político pequeno? É aquele que tem muito voto. Mas entenda voto, mobilização social. Sim. Vamos sair do campo tão pragmático e vamos entender na essência o que é um político grande, porque ele tem um caminhão de votos. É porque tem um caminhão de pessoas que acreditam nele, que depositam nele, que dão respaldo para ele. Então esse entendimento ele é muito importante. E 2, você falou do majoritário, sim, fundamental é o executivo. Agora, o executivo sem um perfeito alinhamento com o poder legislativo não serve para nada. E aí, eu quero reforçar o que você disse, mas acrescentando sim, nessa eleição, não só o cuidado para eleger os prefeitos, mas os vereadores. Por quê? São os vereadores que vão aprovar o orçamento. São os vereadores que vão estar validando as decisões do prefeito. Eles que têm a função de ouvir a população e demandar o prefeito. E, infelizmente, a população, diante do que a gente já disse aqui, de uma falta de conhecimento, tende a externalizar, ter um critério mais aguçado para a escolha do executivo, prefeito, governador e presidente. Sim. E para o legislativo, no município, os vereadores, para o Estado, deputados estaduais, para Brasília, deputados federais, senador, votar do jeito que for, pegando até papel no chão. E não esquece que, na verdade, é assim, quem norteia o poder executivo é o legislativo. Que a gente tenha um cuidado muito grande na escolha dos nossos vereadores. É fundamental. Perfeito, perfeito. A tua colocação foi perfeita, porque nenhum mandatário vai conseguir fazer um bom mandato se não tiver a composição. E também não será tão cobrado se não tiver ali a ação dos vereadores, dos deputados, dos senadores, né, que cada um faça a sua parte de cobrança. Gabriel, uma outra situação aqui é assim, ó. A política sempre foi muito no corpo a corpo. Participação na rua, comício, a forma de que a presença do político fosse notada, né? Então sempre foi feito aquele aueito, onde ele chegava e tal. Mas agora, nesses novos tempos, que trazem um contexto muito digital, muito virtual, com reuniões remotas, comunicação através de mídia, né? Então é o Instagram, é o Facebook, todas essas mídias digitais. Como é que está o político? Ele está inserido nisso daí? Como é que funciona para vocês esse novo momento da nossa situação? É importantíssimo entender que não é o futuro, já é uma realidade, já é o presente. Mas não está tendo uma mudança de um para o outro. A mudança é que um complementa o outro. Eu não enxergo mais uma condição possível de fazer política um desassociado do outro. Seja o candidato que trabalha só na base e ignorar as redes, seja um candidato de rede não migrar também para poder fazer um atendimento de base, porque senão se distancia. Então, assim, eu acho que o que vai prevalecer, o que vai acabar acontecendo é a predominância dos candidatos híbridos em relação a esses 2 pontos. E eu vejo como algo positivo, porque você consegue alcançar mais pessoas. O que a gente precisa é educar a população, para ter um mínimo de maturidade política para poder saber usar as ferramentas, porque a gente vê agora aqui na própria eleição municipal, tem muito louco que acha que está na frente da TV ou que está só na rede social e falando dos problemas. O bom político não é aquele que apenas apresenta o problema, é aquele que traz a solução. O problema é fácil de ser levantado. O que as pessoas esperam, principalmente do poder executivo, aquele que vai executar, é aquele que tem noção clara do diagnóstico do problema, mas que também tem uma proposta clara de solução. Então, é muito importante entender que com a rede a gente vai conseguir pescar mais, se comunicar melhor com a base, mas se não estiver indo na ponta, entendendo minimamente da dor da população, não faz sentido. E quando a gente entende a realidade do nosso país, que tem uma população muito grande, carente, vulnerável, situações delicadas, que precisam muito que o político vá até lá. Entender ali quando a pessoa está morando numa casa de barraco, de chão batido, do lado do morro, entendendo que o divertimento daquele filho é quando aproveita quando chove do lado do barranco, cria o tobobarro. Então entender que o sonho muitas vezes daquela criança é sair da comunidade. Muita gente não, mas o cinema é uma coisa tão simples, tem muita gente que não faz ideia o que é um cinema. Entendeu? Entender que muitas das vezes o poder público não chega até lá, mas também entender que a solução não é só dar o peixe, a velha história de dar o peixe, não vai ensinar a pescar, não vai financiar essa vara, que é a realidade. Então assim,
às vezes, quando a gente faz essa política só da rede, a gente não tem essa percepção. Sim. Então, na minha visão, ela vem para somar, mas a gente tem que buscar sempre o equilíbrio. O sucesso está sempre no equilíbrio. Entendeu? Então, não tem como se distanciar da política de base, ouvindo, entendendo e sentindo minimamente a dor das pessoas. É isso aí. Eu lembrei do podcast que a gente fez com o Pedro, É. falando desse uso de mídia social e do presencial. Acho que o equilíbrio é sempre o melhor. Principalmente assim, se você pegar o pessoal mais carente, eles não têm tecnologia para acompanhar muita mídia social. Não tem capacidade, não é que não tem capacidade, não tem poder aquisitivo para ter. Né? Eu acho que é aí que entra essa outra parte do trabalho. E mesmo assim, nada melhor do que você ver a pessoa e conversar de frente, né? É diferente uma chamada assim por vídeo, olho, né? O olho no olho é diferente. Naturalmente você percebe no jeito da pessoa, no jeito de falar, no jeito de agir, a diferença disso daí. É isso mesmo. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu mandar mais uma aí. Então, aqui no Brasil, o sistema eleitoral é feito pelo voto secreto e é obrigatório. Mas temos pessoas que preferem justificar e não dão tanta importância em participação nas eleições. Qual a sua opinião sobre isso e se você puder comentar da importância, qual a importância do voto? Porque eu acho que é muito importante o pessoal entender a ferramenta que é e o que ela pode trazer de melhor. O voto só é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para poder exercer o nosso direito de cidadão, nosso papel de cidadão. E, infelizmente, a gente, por falta de conhecimento, como a gente já disse aqui anteriormente, a gente não sabe usar. Chegando ao ponto, como eu falei, a pessoa tomada da raiva entende que quer a mudança e, para tanto, se omite. Apesar de que eu entendo, ninguém quer estar em um ambiente que não é bem-vindo. Então, quando você já faz um pré-julgamento de que a política é ruim por conta dos players que lá estão, e você fala, não, com esses eu não quero me misturar e eu saio, então aquela ideia antiga, né? Os incomodados que se mudem. E a gente, na verdade, tem que fazer a leitura um pouco adaptada. Os incomodados que mudem. Se nós estamos incomodados, nós temos que mudar, a começar da mudança do comportamento. É isso aí. E a mudança do comportamento se dá não pela omissão, e sim por ir votar e conhecer. Eu sou candidato hoje, que é uma coisa que eu adoro ouvir, quando eu vou lá pedir o voto, me apresentar, mas por que eu vou votar em você? É isso. Esse é o eleitor que eu dou parabéns. Porque ainda tem gente que acha, que reclama, liga a televisão, desce a lenha na rede social nos políticos, mas na hora de votar, porque o voto é obrigatório, entre aspas, né? Que você pode ficar. Se você não for votar, qual é a multa? R$2? Será que o voto de fato é obrigatório? Qual é a penalidade por trás? Mas você chega lá porque o voto é obrigatório e pega um papel no chão. Vou votar nisso aqui porque essa aqui é bonitinha. Mas não sabe o que está por trás. Você não conhece minimamente quem é, de onde veio, o que se propõe, o que acredita. Às vezes o cara defende o despachante e está votando em alguém que quer acabar com o serviço, quer privatizar, quer informatizar tudo e vai acabar com... Olha a insanidade da pessoa. Pois é. Minimamente não abre nem hoje, pega o celular e bota a câmera ali, deixa eu buscar o Instagram, deixa eu ver se ele pelo menos defende uma coisa que eu acredito. Nada. Então a gente precisa desenvolver sim maturidade política através da educação cidadã, que é fundamental, mas estimular gerando conscientização política nas pessoas. Conscientização política. E aqui eu aproveito para dar os parabéns para vocês. Porque, assim, infelizmente, não é um privilégio só de vocês de se depararem com uma categoria que tem muitas demandas, mas pouco tem consciência política para, a partir disso, mobilizar pessoas em torno de causas e legitimamente pressionar o poder político para que lute por eles. Exato. Eu queria até falar para o pessoal novo que está vindo assistir a gente, talvez pela primeira vez, que está acompanhando agora o nosso podcast. A UDESP, para ela poder existir, a gente se pautou em 3 pilares que a gente fala, que é ter uma assessoria de imprensa, que é para a gente poder ter voz, quando alguém falar alguma coisa errada da gente, a gente poder se defender. A gente ter uma assessoria jurídica que nos defenda também quando a gente precisar, que foi ali atacado de forma errada. E a gente ter também um departamento de marketing, para a gente poder levantar a imagem do despachante, a imagem da categoria, para a gente poder mostrar a nossa importância. A gente, Gabriel, como despachante, a gente
faz arrecadações milionárias para o governo, ajudamos o Detran de forma incrível, assim, de fazer. Nós somos responsáveis por 75% do movimento que passa pelo Detran. E nós sentimos, a nossa categoria se sente injustiçada por não ser chamada à mesa para conversar, por não participar de forma efetiva. Fomos recebidos algumas vezes lá no Detran, participamos, mostramos demandas, mas ainda não fomos atendidos, e nós temos assim uma missão justa de mostrar para o Detran o quanto que o despachante é responsável pelo cidadão, que é na ponta do Detran onde ele quer entregar o serviço. E o Detran precisa entender que ele tem que ter o despachante como um parceiro e dar para o cidadão a flexibilidade dele procurar. Se eu quiser um trabalho digital, eu vou utilizar lá o TDV do governo. Se ele quiser ir ser atendido num posto do governo, hoje o governo só tem o Poupa Tempo, né, que é uma instituição à parte. Mas se ele quiser em cada bairro ser atendido por uma pessoa qualificada, por uma pessoa estudada, por uma pessoa de 30, 40, 50 anos de profissão, ele tem o despachante que atende bem, que dá atenção, que dá consultoria grátis até. A pessoa chega lá, você vai comprar um carro, você aparece lá no escritório, vê para mim se tem multa, se tem débito, se tem restrição. Muitas vezes a gente vê gratuitamente. Então o governo precisa reconhecer, e só através da organização, só através da política que a gente vai conseguir chegar ao governo. Então, Maurício, mas aí falando do voto, né? A importância do voto. A gente não consegue mobilizar pessoas que façam uma união e votar numa pessoa. Até isso reflete no Detran. Detran, 40% dos funcionários lá são cargos políticos. Certo. Nós somos um produto interessante para a política? Nós como despachante? A Renata publicou essa semana um negócio que até até o capital, o fundo partidário, o fundo partidário eleitoral depende de votos, de quantidade de votos. Isso, os dois. Olha a força que nós temos se levar a sério o voto, chegar lá votar, certo? Mobilizar, vamos fechar aqui, vamos voltar. Todo mundo vai olhar de olhos diferentes, né? Agora não. Vou votar num ali que tem olho azul, no outro coisa. Quando você vai ver lá, quantos votos puxou para aquele cara que está comandando o Detran? 30 votos, 40 votos? Qual a importância que eles vão dar para a gente? Então, você trouxe um dado importante, né? Por isso que é importante a gente fazer entendeu? Aqui numa mesa, a gente trocar ideia, a gente debater. O Gabriel traz uma informação, você traz outra, e a gente vai passando isso para o nosso amigo despachante. Por exemplo, hoje o Detran tem quantos funcionários aproximadamente no estado? O Detran tem acho que é os milhares, né, de funcionários. Não, hoje não. Hoje ele centralizou mais e tem menos funcionários. Eu acho que tem mais tem na casa uns 400, aqui no São Paulo, uns 400. Se você pegar o estado, em torno de uns 2.000, 1.600, um negócio assim, que estava mais ou menos essa conta aí, eles queriam diminuir para menos de 1.000. Se essas 1.000 pessoas estiverem conscientes da política, da sua categoria, entendendo dessa dor, entendendo que quem sente a dor é quem geme. Então é muito fácil eu falar da sua dor se não sou eu que estou sentindo. Então o que um exército de 1.000 pessoas não consegue mobilizar? É muita gente, né? Quantas pessoas, independente de você ter feito política ou não, você que está nos assistindo aí, quantas pessoas você consegue influenciar em torno, entre família e amigos? Eu duvido que você não consiga falar com pelo menos 50 pessoas. Estamos falando de pelo menos 50 mil. 50 mil elege um deputado estadual. E é o deputado estadual que vai tratar, muitas das vezes, matéria que vai ser aqui discutido no Detran. Esses espaços políticos, desses cargos comissionados, vão ser preenchidos por indicações políticas. E por que não sua, que pode estar à frente de um mandato representando a categoria? O que falta é voltar a acreditar. Exato. É fundamental isso. É a regra do jogo. A gente tem que jogar com a regra do jogo. Você me fez lembrar uma reunião que eu fiz com um amigo lá do centro. E aí, ele em determinado momento participou de uma reunião política e ficou indignado porque quando ele viu lá o assunto sobre a revitalização do centro, ele estava ali no Brás, e o Brás está ali no centro. Aí ele viu ali, montou vários bairros contemplados. Ele falou, mas cadê o Brás aqui? Ah, não foi contemplado, mas o Brás está aqui no centro. Aí ele pegou e demonstrou uma indignação. Falou, não sei como que não contemplaram, não sei por que não abraçaram aqui a nossa região. Eu falei, eu sei por quê.
Ele, por quê? Eu falei, quem de vocês, quem que representa vocês que estava lá, no lugar certo, na hora certa? Qual o deputado de vocês que estava ali discutindo isso e apresentando o dedo? Falou, ó, o Braz precisa ser contemplado. Então, quando você não está lá para se defender, ninguém vai. E aí eu tenho uma coisa na política que infelizmente não me deixa feliz, mas é uma realidade. Na política nem sempre você é respeitado pelo bem que você gera e sim pela ameaça que você representa. Então quando você não está lá, quando você não representa a ameaça, quando você não tem o voto que pode apresentar uma divergência, você naturalmente não vai ser ouvido, você não vai ser atendido e vai passar batido. Não, perfeito, essa sua colocação é isso mesmo. A gente tem que estar no lugar certo, a gente tem que estar na hora certa, a gente tem que aparecer. Como diz o ditado, né? Quem não é visto Quem não é visto lembrado. não é lembrado. A gente escutou isso de um colega aí recentemente, né? É. Tem uma outra situação que eu escutei de um deputado uma vez, que o Gabriel falou aí, que é bem verdade. O pessoal não entende que sem o legislativo, o executivo não governa. Isso é essencial. Foi a primeira reunião que eu fui que tinha político envolvido. Foi lá em Bauru, lá com o pessoal em 2018. De lá pra cá comecei a participar e fazer parte do negócio. O deputado que lá estava, ele, no bate-papo informal, depois de tudo feito lá, a gente perguntou, mas o senhor está indo para o 8º mandato, vai se reeleger de novo, o senhor não quer ir para uma presidência? É a falta de conceito político, entendimento político. Ele falou isso, ele falou assim, o que adianta eu ir lá no executivo, sendo que quem manda é o legislativo? Se ele não vier aqui e acertar o que tem que acertar, resolver o que tem que resolver, não anda nada. Infelizmente, o povo não tem essa consciência e isso precisa mudar. E são regrinhas simples, né? Igual o voto que o cara vota para dizer que está votando contra o sistema. Ele elegeu 5, 6 que não tinha nada a ver, a pedido que encheu de voto um cara que era um palhaço, né? Um palhaço no bom sentido, mas Sim. usou do subterfúgio para isso, né? Pois é. E aí, me perdoe, eu sei que o tempo está passando, mas o que você falou é muito importante. Fez lembrar um vídeo que eu vi essa semana. Porque o legislativo, principalmente os vereadores, a maioria das vezes a população acaba elegendo ou votando pessoas que ali fazem um trabalho do hot dog no final de semana, que faz um trabalho social bacana. Isso é legal, mas a gente tem que entender um pouquinho além. Essa característica ela é importante para entender a essência da pessoa, mas tem que entender o mínimo de preparo. Eu vi foi inclusive em um podcast, um cara que é candidato a vereador, não lembro da cidade, considero uma cidade pequena, mas aí chegou uma pergunta no celular. Então, fulano tá perguntando aqui se você, uma vez eleito, vai se dedicar muito aí pro executivo e pro legislativo. Aí, não, vamos me dedicar muito pros dois. Assim, claramente o cara não fazia ideia do que estava falando, do que estava perguntando, não faz ideia do que é a diferença do executivo pro legislativo. Então, assim, às vezes a gente vai colocar pessoas até bem intencionadas, não estou julgando a intenção dessa pessoa. Mas o que eu estou destacando, o ponto dessa pessoa está preparada para corresponder às suas expectativas naquela função? Senão ela pode ser mais uma massa de manobra, né? Mais uma pessoa para ser manipulada e a gente vai pagar o preço de no mínimo 4 anos. Né? Assim, se a gente tirar a má fé por trás, se a gente deixar só a boa fé, por exemplo, vamos pedir aqui, você que está assistindo a gente aqui, vamos supor que sua mãe esteja com um problema sério na cabeça, precisa passar por uma cirurgia. Eu sou jovem, advogado, tenho especialização na FGV, tenho especialização fora, sou bem casado, tenho 3 filhos, tenho uma boa bagagem na política, a gente faz ação social há 33 anos e minha mãe disse que ainda sou gente boa e bonito. Será que eu estou capacitado com essas características para poder fazer a cirurgia da sua mãe? Pois é. É isso aí. É isso que a gente tem que entender. A gente está escolhendo alguém para nos representar no poder legislativo, direito público. Muita gente não entende uma diferença básica do direito privado e do direito público. O direito privado você pode fazer tudo que a lei não te proíba. No direito público você só pode fazer o que está previsto em lei. Então é um mundo completamente à parte. Se você não tiver o mínimo de preparo para estar ali, você não vai corresponder, você não vai dar entrega nenhuma política para quem te colocou lá. Perfeito, bem Legal. colocado. Henrique, o nosso tempo está passando. Faz mais uma pergunta aí para a gente. Vários nichos da sociedade buscam conquistar seus espaços e obter seus objetivos, como por exemplo uma nova escola, um hospital ou uma creche. Pensando na área do trabalho, por exemplo,
Como buscar a garantia de uma categoria se estabelecer como profissão? De resguardar os seus direitos de atuação, que são preservados por lei, mas que pessoas estranhas e não habilitadas acabam atuando com a liberdade dada pelo poder público. Você quer saber a minha opinião de como combater isso? Sim, é assim, ó, nós temos uma lei que nos respalda, nós temos uma reserva de direito com relação aos serviços, só que o próprio poder público, ele abre lacunas para que empresas entrem no meio do que é o nosso meio de trabalho e usufruam do mercado. O poder público às vezes se faz valer das lacunas da lei. Isso. E prejudica o profissional e a categoria. Primeira coisa, até em respeito ao tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque falam que o baiano gosta de falar demais, né? E eu estou comprovando essa teoria. O papo tá bom. Primeira coisa, não chovendo no molhado, mas é um fato. O poder público, se o executivo está executando esse serviço, tem a validação do legislativo. Então, a política, ou seja, o executivo e o legislativo está convalidando isso. Então, tem um respaldo de alguém e que, se não é para ser dessa forma, quem lá está para poder frear? Então, a ausência de representatividade é um primeiro ponto que permite que isso aconteça. Ponto 2. A organização da categoria fragilizada. Se você não tem uma organização bem montada, respaldada, mobilizada, você não consegue nem pressionar o poder político e nem o judiciário. Porque se você tem um respaldo legislativo, se você tem um respaldo legal, desculpa, legislativo não, se você tem um respaldo legal, você consegue fazer uso, inclusive, do poder judiciário. Sim. Você consegue, né, Ministério Público, você consegue entrar na justiça e fazer valer a lei. Então, eu acho que assim, como resolver isso? Eu faria as duas coisas. Mas, seja o legislativo, seja o executivo, ou até mesmo o judiciário, que também apresenta falhas, se não enxergar a legitimidade, se não enxergar a mobilização, se não enxergar a vontade política, não vai acontecer. E detalhe, viu? Se não tiver essa organização e o poder político estiver incomodado com os pequenos incômodos vindos da categoria, sabe qual vai ser a solução se não tiver ninguém lá para defender? Muda a lei. Parece maluquinho, mas como assim mudar a lei? Mudar a lei. Inclusive tem os famosos jabutis, né? Às vezes é um pequeno gatilho que está dando essa lacuna que permite que o executivo acabe invadindo um pouco da regulamentação, sim, dos despachantes. Então trabalha em cima dessa lacuna. Aí judicializa. Aí o poder público vê, sabe o que faz? Chama, faz a movimentação, pega ali, cria o famoso jabuti, sobe na lei, então não tem mais lacuna, tem a permissão. Entendeu? Então assim, a resposta para isso é quem sente dessa dor se juntar, mobilizar em torno de uma causa e participar sim ativamente da política e mostrar que aqui a categoria tem representatividade e precisa ser ouvida. Perfeito. Muito bom. Isso aí, Henrique. Vamos mobilizar o DESP, os despachantes. Narciso, você que também está engajado na política, vamos mobilizar todo mundo aí. Precisamos ir atrás disso daí fortemente, né? Com certeza. Eu comentei isso com o Henrique hoje. Sim. Né, Henrique? Foi comentado isso daí hoje. Mas é assim, a gente vamos caminhando. Eu acho que estamos no caminho. Vai dar certo. Legal. Tá bom. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Infelizmente o tempo passou rápido. Quando a conversa é boa, o tempo vai rápido, né? Foi muito bom ter vocês aqui. Queria deixar um espaço, Gabriel, para você poder falar um pouquinho de você, da sua campanha, do seu trabalho. Fala um pouquinho com o nosso pessoal, com os despachantes. Chama ele para ser seu eleitor. É isso aí. Bom, Maurício, Henrique, Narciso, obrigado pela oportunidade. Eu quero aqui agradecer a todos, especialmente a Deus, porque sem Deus a gente não estaria aqui, não teria força, até porque Ele traz o nosso propósito aqui nesse plano. Foi um bate-papo maravilhoso, fundamental, e eu acho que de alguma maneira aqui vocês hoje têm condições de sair conhecendo um pouquinho de quem é o Gabriel Abreu, da onde veio, o que pensa e sua essência. E especialmente numa essência propositiva. Alguém que não constrói muros e sim constrói pontes, que a gente possa estar dialogando e voltando a ser um só, voltar a se desenvolver. Fundamental a gente entender que a política ela não é ruim, ela se preenchida de pessoas do bem, com um propósito, com certeza a gente consegue transformar nossa cidade, nosso estado e nosso país.
Eu sou o Gabriel Abreu. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, de conhecer um pouco dos nossos trabalhos, a gente tem um trabalho amplo, mais de 33 anos de trabalho social com a família, em todas as idades, criança, jovem, adulto, idoso. Um trabalho muito bacana. Entra lá na rede social, @gabriel.abreu20200, @gabriel.abreu20200. Vai ser um prazer estar batendo papo com todos vocês e eu fico aqui à disposição. Muito obrigado. Show de bola, obrigado. Narciso, obrigado também por ter acompanhado o Gabriel aqui, engrandecer a nossa mesa aqui. O nosso amigo Narciso é o nosso despachante político. Legal, obrigado por você ter vindo. Não, legal, Maurício. O que eu queria dar um recado é para os colegas, né? Olha, está tudo colocado, está tudo no colo de vocês, depende de vocês. Eu vou pedir o voto de vocês para o meu candidato, Gabriel Abreu. Gabriel Abreu é uma pessoa que ele tem a mesma essência da gente, ele pensa igual a gente, mesmo propósito, por isso que eu estou com ele, senão não estaria. Estou vestindo a camisa, estou correndo atrás e eu peço para você o voto porque amanhã, não é o Gabriel vai voltar daqui 4 anos não, amanhã eu estou junto e o Gabriel sabe que eu vou colar junto, né, Gabriel? E pedir para ele o que for necessário para nós. O Gabriel vai ser vereador no município, não influi muito na parte do Detran, essas coisas todas. Mas o Gabriel está no Podemos. Podemos tem vários deputados onde o Gabriel pode nos levar lá, apresentar, colocar, né, para a gente... Esse é um ponto muito importante. Perdão lhe cortar, mas quando a gente fala aqui do Gabriel, o Gabriel pertence a um grupo político. Existe a Renata Abreu, que é minha esposa, ela é deputada federal e presidente nacional do Podemos, que tem a 4ª maior bancada no Senado, com 7 senadores, e a 8ª maior bancada na Câmara dos Deputados, com 20 deputados federais, 4 deputados estaduais aqui no estado de São Paulo, e uma bancada que vai se formar, a gente não acredita que seja menos 5 vereadores aqui na cidade de São Paulo, para dar todo esse respaldo. Aqui a gente falou muito de despachante, eu ouvi de um deputado federal uma vez, ele falou, Gabriel, deputado federal, qualquer político não passa de um despachante de luxo. Então que eu venho aqui ser o despachante de luxo de vocês, de assuntos relacionados à política, ser o porta-voz de todos vocês lá. Então, meus amigos, aí ó, Gabriel Abreu, 20200, não esquece. Obrigado. Legal, bacana. E aí, Henrique, o que você achou do nosso conteúdo hoje aí? Pô, muito bom. Eu, como o Narciso falou, é um assunto importante. A gente sempre fala, né? Sempre bate que política precisa ser feita, a gente precisa estar presente. Eu sempre que posso coloco para os associados ou em outros grupos que a gente precisa ter liderança e precisa ter os nossos candidatos aprovados lá e para trabalhar no interesse que é da classe, né? Exato. Então, é um alicerce que a gente tem que criar. Demanda trabalho? Demanda. É uma situação que você não está acostumado? Mas qual que é a vantagem de se fazer? Você tem seu futuro garantido, você tem o seu direito preservado, você tem o seu representante, que a hora que você precisa falar, você fala. Então, são coisas que tem que sair da inércia. A gente tem muita inércia na nossa classe. As pessoas precisam entender que precisa um pouquinho mais, e é um pouquinho só, que vira um pouquinho um dia, um pouquinho outro dia, um pouquinho outro dia, e vira um montão lá no final. E isso faz a coisa mudar e crescer. Eu acho que é esse o principal que o pessoal precisa passar de fase. E eu acho que isso tende a acontecer com conteúdos que nem esse que a gente vem trazendo aqui. Maravilha, show de bola. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Está se encerrando mais um programa. Eu incentivo você a participar da política. Eu incentivo você a querer mudar a realidade, seja da sua vida pessoal ou profissional. Se você quer melhorar, você tem que estar engajado na política. Você tem que votar, você tem que cobrar e você tem que fazer com que a coisa aconteça a partir da vontade do povo, né? Muito obrigado por você estar presente. Mais uma vez, obrigado aos nossos amigos aqui da mesa e muito obrigado aos nossos patrocinadores. A Asa Sistemas, o melhor sistema de gestão de documentos para o seu escritório com sistemas Despafront e Despamobile. Empresa com mais de 30 anos de experiência e que conhece bem o universo do despachante. Vê lá em www.despatecnologia.com.br. O telefone é o 0800 499 3333. Pimpag meios de pagamento, aquela famosa maquininha com 24 vezes. Se o seu escritório ainda não tem, tem a central de atendimento no 42237590.
Temos também aqui o nosso amigo Prado Despachante, Richard, mais uma vez, obrigado, viu, por acreditar também. O Richard tem trabalhado bastante também, né, Henrique, na UDESP, né? Richard é mais um que está engajado aí na política e está tendo atitude de fazer aí. Obrigado, viu, Richard? Prado Despachante, mais de 50 anos de existência. Tradição de pai para filho, compromisso e respeito pelo cliente, geram confiança. Atendimento especial a frotista, empresa de ônibus, todos os serviços junto ao Detran. Procura na rede social, @richardprado.desp no Instagram, tá bom? Telefone é o 11 97132 5640 no WhatsApp. O Richard, o Prado Despachante, está no Manda Aqui. Também a Legaliza Remarcadora, obrigado Celso, obrigado Marcelo por ter nos prestigiado. Remarcação de chassi, motor e vidro, empresa homologada pelo Detran, atende também em domicílio, é um diferencial, tá? Atende também em domicílio, presta serviço para seguradora, banco, leilão, empresas em geral e particulares. 2219-2891, DDD 11 2219-2891. No Instagram, @legalizagv. Nosso amigo Anderson, obrigado Anderson, mais uma vez, Jardine Corretora de Seguros. O Anderson é despachante também, mas hoje ele veio com a Jardine Corretora de Seguros. No Instagram, @Grupo Jardine. Precisando então aí fazer o seguro da sua casa, do seu carro, vai viajar, procura o Anderson na Jardine Corretora de Seguros. E agora a gente está terminando, mas não podia deixar de falar da padaria Vila Moura, né? Que nós vamos lá agora comer uma pizza gostosa lá. Ela é recém-inaugurada aqui no Jardim Anália Franco. Ambiente aconchegante, os melhores pães, doces, pizzas, com uma gastronomia sensacional no seu restaurante. E conhecida também no Instagram pelo @vilamoura.padaria, Rua Luiz dos Santos Cabral, 201, Jardim Anália Franco. Abraço, Carlão. Obrigado aí o Roberval, que também ajudou a gente. Pessoal, obrigado, foi um prazer, viu? Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.